Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos, o do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Curve sua fronte, vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Deus, estamos diante da Tua palavra e sabemos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa, que ela não volta vazia. Te rogamos neste momento que o Senhor aplique tudo o que vamos ouvir hoje à noite aos nossos corações, para sermos servos cada vez mais capacitados para te servir, ó Deus, em adoração, em espírito e em verdade. Assim fala aos nossos corações e prepara-nos, ó Deus, para andarmos em novidade de vida cada dia mais em Tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus, todos nós digamos amém. Meus queridos, o livro de Jó é uma excelente resposta à pergunta filosófica que ainda hoje inquieta muitos, dizendo: se Deus é bom, por que o justo sofre? Se Deus é bom, por que há crianças com câncer? Se Deus é bom, por que há tantas pessoas boas que morrem cedo e tantas pessoas más que estão por aí fazendo suas perversidades? Essa é uma das perguntas, acho que uma das perguntas mais questionadas, mais realizadas, mais feitas por todos nós, por todos os seres humanos de um modo geral. Houve um salmista na Bíblia cujo nome era Asaf, que quase se perdeu totalmente quando, olhando para a vida próspera dos ímpios, ele começou a questionar a razão do porquê os ímpios viviam tão bem e, em contrapartida, o justo sofria tantos males. Quanto a mim, disse Asaf, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Em outras palavras, Asaf entrou em uma crise profunda, se perguntando por que os maus se dão bem, enquanto os bons se dão mal, enquanto os justos sofrem o mal, sofrem problemas terríveis. Isso gerou uma crise profunda no coração daquele salmista. E é uma crise que chega em certo momento da vida para todos nós, para muitos de nós, em se questionar por que determinadas coisas difíceis, problemáticas, complicadas, sofríveis, acontecem em nossas vidas, muitas das vezes sem a gente sequer ter dado causa para isso. Bem, nosso alvo nessa mensagem, portanto, é mostrar que há uma fantasia na cabeça das pessoas que pensam assim: se eu for bom, se eu for justo, se eu fizer tudo certinho, conforme o manual e as regras, eu estarei livre de problemas e livre de sofrimentos pelo caminho. Há também aqueles que acreditam piamente que se fizerem algum sacrifício espiritual, se declararem certas palavras mágicas e evitar outras palavras, de fazer certas coisas e evitar outras, tais pessoas acreditam que assim elas nunca terão dificuldades
na vida. Então eu pergunto, será mesmo que funciona assim? Que se eu fizer tudo certinho, for bom e justo, íntegro, reto, temente a Deus, eu estarei livre de problemas nesta vida, livre de sofrimentos, de dores e percalços? O livro de Jó vem exatamente contrariar esta ideia. O livro de Jó vem nos arrancar da fantasia de uma existência, de uma vida sem sofrimento neste mundo. Mesmo que você siga as regrinhas tudo certinho, mesmo que você siga o manual tudo certinho, o livro de Jó vem nos mostrar que não é assim que a vida funciona. A história de Jó quebra com a teoria de causa e efeito. Ou seja, ela não segue a lógica da terceira lei de Newton, que diz que para toda ação tem uma reação. Nenhuma explicação pelas leis da física pode ser dada. Nenhuma resposta da psicologia responde à questão. E nenhum pensamento filosófico deste mundo responde satisfatoriamente às indagações. E isso tem muito a nos ensinar hoje à noite. Quem era Jó? Preste atenção. Os versos que lemos são a introdução de todo o livro de Jó. De todo o livro de Jó. O verso 1 nos diz que este homem, por nome de Jó, morava numa terra chamada Uz. Alguns textos do Antigo Testamento diz que Uz ficava em Edom. Não sabemos se Jó era israelita, quem foram seus pais, nem de onde veio. O que sabemos é que Jó era um homem crente em Deus e temente ao seu nome. Os estudiosos não sabem ao certo quem escreveu o livro de Jó e nem quando foi escrito exatamente. Alguns atribuem a Moisés, outros a Salomão, mas não há confirmação para nenhum dos dois nomes. O fato esmagador é que ele faz parte do cânon sagrado. É que ele faz parte das escrituras, de toda a escritura. E ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo e é digno de toda a aceitação pelo povo de Deus como um livro infalível e inerrante. Jó, para quem não sabe, é o primeiro dos livros conhecidos como sapienciais, ou livro de sabedoria, livros de sabedoria. E ele está citado 3 vezes no restante de toda a Bíblia Sagrada. Ezequiel 2 vezes e Tiago 1 vez. Essas citações, preste atenção, são provas que Jó não foi um personagem fictício, um personagem folclórico, lendário, mitológico, mas um homem real, de carne e osso, que viveu e palmilhou nesta terra como eu e você. Eu não preciso entrar em detalhes, mas todos vocês sabem do sofrimento de Jó. Sabe que, por intervenção do diabo, ele perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, sua esposa enlouqueceu, e ele viveu um período de sua vida debaixo de profundo sofrimento, de profunda tortura, de profundas agruras em sua vida. Bem, a história do sofrimento de Jó é a prova, irmãos, que não são os nossos planos mais precisos, mais santos e mais justos que prevalecem nessa vida. Os planos que prevalecem nesta vida são os planos de Deus. Ao ponto de Jó, no final de sua vida, dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O texto que nós lemos nos ensina 3 lições importantes à luz de todo o sofrimento de Jó. Então, à medida que eu estiver falando aqui para vocês essas lições, lembrem de todo o sofrimento de Jó, de tudo que ele passou. Perder filhos, perder
seus bens, perder sua saúde, sua esposa enlouquecer, ainda ter a presença de 3 amigos lhe acusando o tempo todo, lhe acusando. Então, esse é o arcabouço de sofrimento do Jó. Então, lembrem-se disso à medida que nós formos trabalhando lição por lição hoje à noite. Quais são essas 3 lições, pastor? Em primeiro lugar, a primeira lição é que se o justo sofre na terra, muito mais sofrerá o injusto. Muito mais sofrerá o pecador, quanto mais o pecador não arrependido. E aí eu quero que você volte comigo para o texto que nós lemos e verifique comigo o versículo número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Observe. A vida de Jó era marcada por decência. Jó era um homem decente. Ele era um homem que carregava sobre si estas qualidades listadas. Ele era íntegro, ele tinha retidão, ele temia a Deus e ele se desviava do mal. Ele se apartava do mal. Esse testemunho que nós acabamos de ler não era o mero testemunho do populacho, nem da aristocracia de Uz, mas o testemunho da própria pessoa de Deus a respeito de seu servo Jó. Por 2 vezes, Deus vai dar testemunho de Jó, dizendo o seguinte, veja o que Deus diz de Jó. Veja o versículo número 8, por favor, comigo, no capítulo 1, versículo 8. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Agora veja no capítulo 2, versículo 3. Mais uma vez Deus dizendo, e o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo, porque aqui, neste momento do capítulo 2, Jó já tinha perdido todos os seus bens. Obviamente que Deus não está dizendo que Jó era perfeito. Afinal de contas, como vamos ver mais à frente, ele oferecia holocaustos para expiar os seus pecados e os pecados de suas famílias, de sua família. Entretanto, Jó era um homem íntegro em tudo o que fazia. Era honesto nos seus negócios, era um pai exemplar, um marido que liderava a sua casa, era um homem de caráter. Era um homem justo, um homem piedoso. Acima de tudo, como sabemos, ele era profundamente temente a Deus. Ele tinha uma vida com Deus marcada por temor, por respeito, por honra. Ele sabia que o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. A sua conduta era tida por ilibada. E isso aqui é interessante. Ilibada, tanto na terra quanto no céu. Perceba. A primeira coisa que nos vem à mente quando a gente estuda a vida de Jó e lembra dos seus sofrimentos, é que ele está sendo vítima de uma grande injustiça. Vítima de um ato injusto de Deus. Que um homem tão bom, justo, não merece isso que ele enfrentou. Então nós chegamos a questionar a Deus e questionar a sua bondade. Como se os planos de Deus fossem feitos os nossos planos. Como se a mente de Deus fosse feita a nossa mente. Como se a matemática de Deus fosse feita a nossa matemática. E presos, cativos nessa teia de argumentação, a gente passa então a acreditar que o mesmo acontece conosco. Que acontece com a gente. Que somos bons e justos e não merecemos passar o que estamos passando. Então a gente resume toda a questão da seguinte maneira. Quando a gente está passando por alguns sofrimentos, a gente começa a pensar, bem,
Eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não saio para as festas. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus permite isso? Bem, é aqui onde devemos encarar os fatos como eles são. O caso de Jó é claro em mostrar que todo o seu sofrimento não foi causado por uma conduta pecaminosa. Isso aí é óbvio. Jó vai defender a sua causa até o final do livro. Essa não é a causa, as razões são outras. A situação de Jó não tem como ser colocada na balança e ser medida por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Em outras palavras, a lei da semeadura aqui não se aplica ao caso de Jó. Por outro lado, no nosso caso, se quisermos ser honestos, a primeira coisa, meus irmãos, que devemos nos perguntar quando estamos passando por algum sofrimento, não é se ele é injusto. Não é se ele é injusto, mas sim se ele não é causa ou causado por nossos próprios pecados. Se ele não é fruto das nossas ambições perniciosas. Se ele não é fruto dos nossos desejos mais pervertidos. Porque se em nossa resposta formos honestos o suficiente para aceitar que de uma forma ou de outra, muitos dos nossos problemas somos nós mesmos que damos causa, então nos cabe duas coisas a fazer quando a gente chega à conclusão de que a causa dos nossos problemas são nós mesmos. Temos duas coisas a fazer. O que, pastor? Arrependimento e mudar de conduta. Precisa se arrepender e precisa mudar de conduta. Bem sabemos, irmãos, que a maioria dos nossos problemas não tem por causa o diabo e o mundo. Não tem por causa o diabo e o mundo. A maioria dos nossos problemas são nossas condutas, nossos atos pecaminosos, nossas mentiras, nossa negligência, nossa falta de integridade, nossas irresponsabilidades, nossos caráteres deformados. Então, como a gente não gosta de fazer uma autoanálise em busca da verdadeira causa dos nossos sofrimentos, o que é que a gente faz? Vai culpar os outros. A gente começa então a culpar tudo e todos pelos males que nos advêm. Nós começamos a culpar o tempo, e culpamos o espaço, e culpamos a política, e culpamos o vizinho, e culpamos o marido, e culpamos a esposa, e culpamos os filhos, e culpamos os netos. Nós somos peritos em fugir da responsabilidade dos nossos problemas e começar a culpar os outros. Todavia, a grande questão que temos de encarar com toda honestidade é: meus sofrimentos são causados por mero caso fortuito? Se aqui tiver algum estudante de direito, vai saber do que eu estou falando. Mero caso fortuito, um acidente, pronto, um acidente. Os meus sofrimentos são meros acidentes da vida, das circunstâncias, ou são causados por mim? Os problemas no meu casamento são inocentes ou são causados por mim? Pela minha língua, por eu falar demais. O sofrimento que passo com meus filhos é um sofrimento sem causa ou são causados por mim mesmo? O sofrimento que eu passo com meus pais é sem causa, é algo assim inocente que cai de paraquedas? Ou eu sou a causa, de certo modo, desses problemas? Nós devemos examinar a nós mesmos, devemos fazer uma autoanálise precisa para ver se nós não somos os maiores causadores de nossas lágrimas e de nossas dores. Em outras palavras, nós devemos, irmãos, nos examinar e ver com calma se não são nossas condutas erradas que têm nos prejudicado profundamente no todo de nossa vida, no todo de nossa existência.
numa escala de 0 a 10 de seus problemas, quantos desses você é a causa? Quantos desses você é apenas uma vítima do caminho, das circunstâncias? Quantos você é a causa, é a raiz? Houve um casal na Bíblia que se arrumou para ir para o culto. Um foi mais cedo, o outro chegou depois. Tudo que eles queriam vender para a igreja era a imagem de gente íntegra, santa, justa, piedosa. Mas o resultado daquele casal foi exatamente o inverso. O que foi que aconteceu com esse casal quando eles chegaram no culto? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Veja comigo o verso número 1 em diante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse a Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que soubessem do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e o levaram para fora e o sepultaram. Quase 3 horas depois, a mulher sempre atrasada em se arrumar, né? Quase 3 horas depois aí, ó. Entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. O pessoal diz que notícia ruim chega logo. Parece que não, né? 3 horas, sem saber. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão vocês também. Você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Um fato importante que eu quero trazer para vocês aqui, antes de eu trazer vocês as perguntas que eu quero fazer diante desse texto. Irmãos, nem sempre morrer no culto é sinal de que você vai para o céu. Nem sempre morrer em pleno culto é sinal de que você está em paz com Deus. Né? Há quem possa morrer no meio de um culto a Deus, em uma situação super complicada com o Senhor. Mas a pergunta que eu quero fazer é, olhe para mim em nome de Jesus. Quantos casais não são como Ananias e Safira em relação à integridade de servir a Deus? Quantos casais não são cúmplices do mal e assim colhem tempestades nas suas vidas, seus casamentos, na criação de seus filhos, na criação de seus netos, etc. Quantos casais não são a causa dos seus próprios sofrimentos? Quantos divórcios? Quantas mães não estão criando filhos sozinhas por causa de seus próprios pecados? Ou de pecados de pais irresponsáveis, de homens irresponsáveis, às quais elas atrelaram as suas vidas. Por isso que em Lamentações 3:39 o profeta disse: por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16, Pedro disse: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe,
Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O que Pedro retrata aqui é que o cristão tem um certo tipo de sofrimento, não causado por uma conduta errada, mas sim pelo fato de servir bondosamente a pessoa de Cristo neste mundo, e ele será então perseguido. O sofrimento de Jó, meus irmãos, pode ser enquadrado exatamente aqui, num sofrimento inocente, sem causa, sem explicação plausível, haja vista seu caráter ser íntegro e reto. Íntegro e reto. Tanto que o Jó vai se defender dizendo o seguinte, veja no capítulo 23 de Jó, por favor, versículos 11 e 12. Jó 23, versículos 11 e 12. Jó vai dizer o seguinte a respeito de si mesmo. Os meus pés seguiram as suas guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Eu pergunto, podemos nós dizer isso de nós mesmos, dos nossos sofrimentos, que eles não são causados por nós? Será se Deus daria esse testemunho a nosso respeito? Se Deus falaria isso a respeito de nós? Provérbios 11, versículo 31 diz assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Quanto mais o ímpio e o pecador. Portanto, o que eu estou querendo dizer a vocês é que se um homem injusto, apesar de sua conduta pessoal, de integridade, retidão e temor ao Senhor, sofre, isso não o livra dos sofrimentos desta vida, quanto mais, ou o que mais será daqueles que não temem ao Senhor? O que mais será daqueles que não recebem essa mesma chancela de Deus, esse mesmo carimbo de Deus, de serem homens íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? O que esperar da vida daqueles que se aventuram ao mal, que se aventura a se desviar de Deus, que se aventura a se apartar de Deus, que se aventura a andar de um modo louco nesta vida, apartado do caminho do Senhor? O que dizer desses homens, do futuro desse homem, do futuro dessa mulher? O que dizer? Se o justo sofre, ainda que não por sua própria estupidez e tolice, como faz o pecador, o que dizer do próprio pecador, do injusto, daquele que está vivendo uma vida sem temor a Deus, sem respeitar a Deus, sem honrar a Deus, sem honrar a igreja de Deus, sem honrar o povo de Deus, a palavra de Deus? Pense sobre isso. Pense profundamente sobre isso. Se o justo sofre, muito mais sofrerá o injusto, o pecador. Segunda lição. Servir a Deus não é uma questão de tempo bom ou ruim, mas de amá-lo acima de tudo. Vou repetir isso aqui. Servir a Deus não é uma questão de tempo bom ou ruim, mas de amar ao Senhor acima de tudo, de todo o nosso coração. Venha comigo, por favor, mais uma vez ao livro de Jó. Capítulo 1, vamos ler do verso número 2 ao verso número 4. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Observe, Jó era um homem próspero, isso é inegável. Ele tinha tudo sob controle. Ele era pai de 10 filhos, todos os filhos viviam muito e muito bem, todos eram prósperos como o próprio pai.
Jó era um homem inteligente nos negócios, ele tinha várias fontes de renda. Se fosse nos dias de hoje, ia dizer que ele tinha uma carteira de ativos. Ele era dono da maior fábrica de tecidos da época. Ele possuía 7.000 ovelhas, de onde se tirava muita lã para fabricar roupas, tecidos, etc. Jó também era o dono da maior frota de transporte da sua época, porque os camelos comumente eram alugados para servirem de transportes, né, naquela época, e ele tinha 3.000 camelos. Sua fazenda contava com 1.000 cabeças de gado, obviamente para o corte também, para arar a terra, ajudando na agricultura. Ainda possuía 500 jumentas que produziam uma famosa iguaria da época, a saber que era o leite de jumenta, que era muito caro. O verso 3 diz que ele era o maior de todos os do Oriente. Ele era uma espécie de Elon Musk da sua época. O Elon Musk hoje é o dono da Tesla, o homem mais rico do mundo. Só que Jó era o Elon Musk crente. Jó possuía uma família feliz, isso fica evidente na comunhão que eles gozavam nos banquetes que davam nas casas uns dos outros. Em suma, Jó tinha a vida que você pediu a Deus. Jó tinha a vida que muitos de nós desejamos ter. O dinheiro que muitos de nós nos matamos para possuir. A família bem unida, como nós almejamos conquistar, principalmente final de ano, Natal e Réveillon. Então preste atenção aqui. Não quero me deter muito tempo nesse ponto. Porém, é importante saber que muitas pessoas usam o argumento oposto para não servirem a Deus. Muitas pessoas raciocinam nas seguintes categorias. Preste atenção. Se eu tivesse o que Jó tinha, eu também serviria fielmente a Deus. Se eu tivesse o tanto de riqueza que ele tinha, era fácil. Eu também ia servir a Deus. Eu também ia, inclusive, ter tempo para servir a Deus. Se eu tivesse toda a riqueza, família toda justinha, saúde, etc., eu também serviria mais a Deus. Só que tem um problema com essa argumentação. Sabe por quê? Porque essa é a argumentação do diabo contra Jó. Quem usou essa argumentação por 2 vezes foi Satanás, quando foi falar com Deus para justificar que Jó só servia a Deus porque tinha as coisas, porque era rico, porque tudo ia bem. Era como se o diabo estivesse dizendo, ele está tudo bem com ele. Quero ver se ele te serve na dificuldade. É tanto que veja comigo os versículos número 9 a 11, que diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti e na tua face. Perceba, quando qualquer um de nós lança mão de desculpas como essa para servir a Deus, na verdade nós estamos seguindo na lógica do diabo. Talvez até mesmo influenciados por ele. Ou seja, se você não serve a Deus na atual condição social, financeira, de saúde, que você está agora, eu garanto a você que você não servirá ao Senhor em qualquer outra condição, a menos que você se converta de fato. Se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Se você não é fiel sem saúde, você não será fiel quando tiver toda a saúde da vida. Se você não é fiel na atual condição, quem garante que você vai ser fiel a Deus quando tudo estiver melhor? O estilo de vida rico, abastado de Jó, que Jó levava, nunca foi empecilho para que ele servisse fielmente a Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque nós temos 2 frequências dentro da nossa cabeça.
numa frequência, diz assim: nossa, eu sou muito ocupado, eu não tenho como servir a Deus, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, eu corro muito, tal, porque eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho minhas coisas, eu tenho que fazer a manutenção de tudo que eu tenho. Na outra frequência, a nossa cabeça pensa assim: nossa, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, se eu tivesse mais um pouquinho de saúde, se eu tivesse mais um pouquinho daquilo, eu ia servir ao melhor ao Senhor. Então, a gente acaba não servindo nem por uma frequência, nem por outra. A gente fica nesses dois polos, e a gente então nunca serve ao Senhor de fato e de todo o nosso coração. Só que o que eu quero dizer a você é o seguinte: vamos tratar dessa frequência, que é a mais comum, que quando a nossa condição de vida começa a melhorar, a nossa condição social começa a melhorar, a primeira coisa que muitos fazem é dar as costas para Deus. Dar as costas para o Senhor, abandonar a fé e viver sem temor a Ele em seu coração. E aí, quanto a isso, meus amados, Jesus fez uma clara advertência contra esta atitude de deixar um estilo de vida regalado e luxuoso nos afastar de Deus. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque não são só os problemas, as crises, as dificuldades que nos afastam de Deus, os confortos também. Os confortos também. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo número 12, por favor. Lucas 12. Veja comigo esses versos que tratam exatamente de um caso de um homem muito rico, cujos confortos o fizeram abandonar Deus, dar as costas para Deus. Lucas, capítulo número 12, versículos de número 15 em diante, diz assim: tenham cuidado de não se deixar dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma. Olha o que é que ele vai dizer à minha alma. A sua alma: você tem em depósitos muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim será, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Veja, o homem dessa parábola era rico, assim como Jó, mas a atitude de seu coração foi oposta à atitude do coração de Jó. Ele está tão embriagado com a sua riqueza, com os seus bens, com a sua prosperidade, que esqueceu que tinha uma alma e precisava cuidar dela. Que tinha uma alma e Deus haveria de querer, de tomar contas dessa alma. Jó não era assim. Pelo contrário, Jó tinha muitos tesouros, mas acima de tudo, Jó era um homem rico para com Deus. Deus era o seu maior bem, Deus era o seu maior tesouro, Deus era a razão da sua felicidade. É tanto que Jó chega a dizer as seguintes palavras. Volte comigo ao livro de Jó, por favor, e veja comigo no capítulo número 31. Jó 31. Olha as palavras desse homem acerca de Deus. Verso de número 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, e se me alegrei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançado muito. Versículo 28. Também isto seria um delito, a ser punido pelo juiz, pois eu teria negado a Deus, que está lá em cima. Se Jó fosse o tipo de homem que pusesse toda a sua esperança, toda a sua alegria, toda a razão de sua vida
no ouro fino, por ser grande a sua riqueza, ele disse: eu teria negado a Deus. Quantos de nós não tem negado a Deus durante os nossos anos, os nossos meses, nossos períodos de vida? Quantos? Quantos não temos negado a Deus em nome dos nossos confortos, em nome do nosso dinheiro, em nome das nossas luxúrias? Quantos? Quantos não temos posto a nossa esperança no ouro, no nosso contra-cheque, no quanto a gente ganha, na estabilidade do nosso salário, na estabilidade da nossa aposentadoria? Quantos? Quantos de nós não tem feito isso? Porque servir a Deus, meus queridos, não é uma questão de tempo bom ou de tempo ruim. Servir a Deus é uma questão de coração transformado de verdade. Há pessoas que estão em um tempo muito bom da vida e estão dizendo: não tenho tempo para servir a Deus. E há pessoas que estão num tempo muito mal da sua vida e estão dizendo a mesma coisa: não tenho tempo de servir a Deus. E isso é uma falácia. Isso é um engano, é um sofisma. Por quê, pastor? Porque quando você tem um coração transformado de fato, não importa o tempo, se está bom, se está ruim, como está, se está chovendo, se está fazendo sol, de que jeito é. Não! Deus é o seu maior tesouro, Deus é o seu maior bem. Você encontrará tempo para ler a Bíblia, você encontrará tempo para orar, você encontrará tempo para congregar, você encontrará tempo para estar com o povo de Deus, você encontrará tempo para servir a Deus, porque é uma questão de coração, de transformação, de regeneração, de nascer de novo. Enquanto isso não ocorrer em você, meu amigo e minha amiga, você terá sempre uma desculpa na ponta da língua, que parece muito justificável diante dos homens, mas Deus sabe, no fundo, que é apenas uma forma de você fugir dele, escapar dele e abandoná-lo. Deus tenha piedade de nós. Pergunto: quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Quem ocupa o primeiro lugar aí no seu coração? Conforme veremos em nosso último ponto, Jó foi o tipo de homem que quer comesse, quer bebesse, quer fizesse qualquer outra coisa, ele fazia tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque Jó era amigo de Deus. E aqui é que está a diferença entre tempo bom ou tempo ruim não fazer qualquer efeito no que diz respeito a servir a Deus. É que serve a Deus fielmente aquele que é amigo de Deus. Terceiro lugar, a minha terceira e última lição que a gente tem aqui nesse texto, que eu extraio desse texto, é que se sofrer nesta vida é inevitável, como a gente viu no caso de Jó, não é uma questão de 2 mais 2 ser 4. Não é um plano cartesiano onde tudo dá certinho. Não. Se sofrer nesta vida é inevitável, se tanto o justo quanto o injusto vai sofrer, pelo menos é melhor sofrer tendo Deus como nosso amigo. É melhor sofrer tendo Deus como nosso companheiro de viagem, como o nosso, aquele que nos acompanha pela estrada, aquele que está ao nosso lado, ombro a ombro conosco, nos fortalecendo, nos animando e nos sustentando. E Jó sabia disso. Jó sabia disso. É tanto que Jó praticava o seguinte: como era que Jó fazia a manutenção da sua amizade com Deus? Da seguinte forma. Volte comigo a Jó, capítulo 1, e veja o verso de número 5, por favor. Verso 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, ou seja, os aniversários dos filhos dele, eles faziam os aniversários, então esse ciclo de banquetes era exatamente os aniversários. Quando se encerrava esse ciclo, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim:
talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Olha a preocupação de Jó. Jó fazia isso continuamente. Observe. Como homem piedoso que era, ele estava preocupado se tudo permanecia no lugar ou não. Se o vinho não levou algum dos filhos dele a blasfemar de Deus no coração, não foi nem em palavras, em atos, mas no coração, no íntimo de algum dos filhos dele. O texto nos diz que ele oferecia holocausto segundo o número de cada um, para cada filho um holocausto. Ele fazia 10 sacrifícios, levantava-se de madrugada. Em outras palavras, ele ocupava-se zelosamente com a santificação do seu lar, com a pureza do seu lar diante de Deus. O final do versículo diz que ele fazia isso continuamente, ou seja, Jó tinha um compromisso contínuo, o que quer dizer que todos os dias da sua vida, diariamente, Jó queria que seu lar estivesse em paz com Deus, que sua família estivesse em paz com Deus. Ele era um verdadeiro homem de oração, um sacerdote fiel, um verdadeiro amigo de Deus. Irmãos, isso aponta perfeitamente para o compromisso que cada homem, cada pai, cada mãe de família deve ter com o cuidado, com o zelo espiritual da sua família em ser amiga de Deus, em ser amigos de Deus. Nenhum de nós é tão ocupado quanto era Jó. Nenhum de nós aqui é tão ocupado quanto era Jó. Mas ele priorizava a sua amizade com Deus. A sua prioridade era a sua amizade com Deus. Escute bem o que eu vou dizer para vocês agora. A vida de um homem ou uma mulher de Deus é marcada por sua prioridade na devoção diária, na importância que ele ou ela dá aos meios de graça que edificam a alma, como a leitura bíblica, a oração, o jejum, o culto, o dia do Senhor, a comunhão dos santos, etc. Se você falha em atender esse requisito, muito dificilmente você é um cristão fiel. Muito dificilmente você é um amigo leal de Deus. Eu tenho certeza que tem amigos seus que você fala com ele todo dia. Todo dia você manda uma mensagem de zap para ele, manda uma corrente de oração, manda alguma coisa do gênero. E muitos de vocês aqui, se dizendo amigos de Deus, não falam com ele todo dia. Não leem a sua palavra todo dia. Não agem de modo devotados diariamente a ele durante a semana. No mínimo, você está como estava Israel nos dias de Isaías, quando o Senhor disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que eu estou querendo dizer a vocês é que a nossa vida devocional, ela deve ser verdadeira, deve ser real, ela deve existir, ela deve ser experimentada diariamente, porque isso é sinônimo de que eu sou amigo de Deus, de que eu vivo em um relacionamento de amizade com Deus, de amizade com o Senhor. Interessante, quando a gente olha para a vida de Jó, é que Jó assumia a dianteira da situação. Hoje em dia é muito comum os homens jogarem para as mulheres. A mulher que vai para o culto, a mulher que vai para a oração, a mulher que chama o filho para ler a Bíblia, a mulher que faz isso, a mulher que faz aquilo, e o homem fica lá só indo na rebarba. Mas Jó não. Jó, ele tomava a dianteira. Jó, ele assumia o seu papel de esposo, de marido, de pai, e ele chamava seus filhos para o culto e os santificava, ou seja, ele buscava restaurar a santidade do seu lar. Veja no versículo número 5, aí você vai ver que o texto diz: chamava Jó aos seus filhos. Quem era que chamava os seus filhos? O pai. Jó nos ensina com isso uma lição muito preciosa que nós temos aqui para todos os homens que me ouvem hoje. É que o marido deve ser o responsável por manter a sua família como amiga de Deus. Como amiga de Deus.
Ele deve convocar a sua família à realização de devoções diárias. Ele é o sacerdote do lar. Deus cobrará isso de mim e de você, caro amigo. Deus não cobrará da sua esposa, não. Deus cobrará de mim e de você o fato de mantermos nossa família próximos dele. O que nós fazemos para manter a nossa família próxima dele, em devoção a ele? Jó está aqui como exemplo. O marido é que deve conduzir os momentos devocionais domésticos, orar pela família, orar pelo almoço, decidir a melhor hora para o culto, exercer liderança em relação aos cultos do dia do Senhor, enfim. O homem tem que ter esse compromisso de arrebanhar a sua família para Deus. Nós somos de uma cultura muito errada, irmãos. Nós somos de uma cultura em que, os mais antigos aqui vão lembrar, que os pais, o homem pegava o filho mais velho, numa noite de sexta ou de sábado, saía com ele, ia para um bordel e lá dizia: a partir de hoje você vai ser homem. Os mais antigos lembram do que eu estou falando aqui, sabem do que eu estou falando. E aí pronto, a partir daquele dia o camarada se achava o homem, porque ele passava a beber, porque ele passava a fumar, porque ele passava agora a se prostituir, a sair com várias mulheres, agora ele era homem. Olha o resultado na nossa cultura, olha o resultado tanta criança crescendo sem pai, tantas mulheres humilhadas, machucadas, maltratadas em circunstâncias desse tipo. Olha o tipo de homem que a nossa cultura secular formou. Quando, na verdade, os pais era para ensinar o seguinte: pegar seus filhos, você é o responsável pelo seu lar, você vai ser o sacerdote do seu lar, você vai ensinar seus filhos a ler a palavra, você vai ensinar a sua família a orar, você vai ensinar a sua família a ser grata a Deus e a amar a Deus acima de todas as coisas, a respeitar a sua família, a respeitar o seu lar, a respeitar seus vizinhos, e assim sucessivamente. Nós teríamos uma sociedade muito melhor, mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Os puritanos, eles costumavam sempre cultuar ao Senhor logo após as refeições. Ao redor da mesa, eles liam as escrituras, cantavam os salmos, o pai trazia uma explicação sobre o versículo que lia e eles oravam. Depois eles faziam perguntas sobre o sermão que foi pregado no domingo de manhã pela igreja. Na época dos puritanos, existia um prefeito na cidade de Londres chamado Sir Thomas Abney, que a sua casa foi descrita da seguinte maneira, preste atenção, abre aspas: ali, todos os dias de manhã, havia culto, e à noite, sacrifícios de oração e louvor e a leitura das Sagradas Escrituras. Pessoas que visitassem essa família poderiam muito bem exclamar: esta não é outra senão a casa de Deus, é a porta do céu. Durante toda a vida, ele foi um sacerdote em sua própria família, exceto quando acontecia de um pastor estar presente. Fecha aspas. Veja o que se dizia a respeito da casa desse homem. Ali não é outra coisa senão a casa de Deus. E eu pergunto: as pessoas que nos visitam podem dizer isso a respeito dos nossos lares? Podem dizer isso a respeito das nossas casas? Que ali não é outra coisa senão a casa de Deus. Quantos momentos devocionais durante a semana você tem com Deus? Quantos momentos devocionais, quantos momentos de manutenção da sua devoção você tem com Deus? Pergunto, quase encerrando, mas você precisa ouvir isso. Na sua casa existe leitura bíblica diariamente? Você coloca seus filhos para ler a Bíblia, seus netos? Vocês fazem oração? Agradecem quando vão almoçar, quando vão jantar? Talvez você diga assim: mas pastor, eu nunca visitei essa igreja, é a primeira vez que eu estou visitando e eu estou ouvindo isso. Claro, olha que privilégio. Muito dificilmente você iria para o Pedra do Reino ouvir isso. Muito dificilmente você fosse para algum outro ambiente aí fora, você ouviria exatamente essa convocação de responsabilidade com a sua alma, que é exatamente aqui nesse ambiente você precisa ouvir. Em relação à sua vida, à sua alma, à sua amizade com Deus, você também é uma criatura. Você não é criador, criadora, você é criatura. Você precisa de Deus, assim como eu, assim como todos os demais homens da face da terra. Você precisa de Deus, então você precisa ouvir essas palavras. Você precisa analisar, ver como é que está a sua amizade com Deus. Você é amigo de Deus? Você é amigo de Deus?
Porque se o sofrimento é algo que virá de qualquer forma ao ser humano, o melhor caminho para se enfrentar as noites escuras da alma é sendo amigo de Deus. É muito fácil lembrar de Deus só quando tudo vai mal. É muito fácil lembrar de Deus só quando a gente já está prostrado ao leito do hospital. Só quando a conta esvazia, a conta do banco. Só quando a gente é vítima de uma traição. É muito fácil lembrar de Deus nessas horas. O que eu estou conclamando você é para que quando essas horas chegar na sua vida, elas não sejam tão impactantes na sua existência, porque você sabe que tem um Deus todo-poderoso ao seu lado, que lhe sustentará para as horas mais difíceis da vida. Pastor, como eu faço para ser amigo de Deus? Só há um caminho. Um caminho. João 14:6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho para você e sua família ser amigo de Deus chama-se Cristo Jesus, nosso Senhor. Você precisa se render a Cristo, precisa caminhar com Cristo. Sem Cristo, escute isso, sem Cristo, todos os homens da face da terra constituem-se inimigos de Deus. Sem Cristo, todos os homens da face da terra constituem-se inimigo de Deus. Jó foi esse homem cuja conduta pessoal é testemunhada tanto no céu como na terra como amigo de Deus. Ele foi muito rico, muito abastado, família piedosa, temente a Deus, mas o seu maior tesouro era o Senhor. O seu maior tesouro era Deus. E por fim podemos concluir dizendo que Jó era um homem cuja vida devocional era a sua prioridade. A prioridade de Jó, quando acordava, não era abrir o Instagram, não era abrir as redes sociais, não era abrir o WhatsApp. A prioridade de Jó ao acordar era buscar ao Senhor, era buscar a face de Deus, era se render ao Senhor e viver como amigo de Deus. Amigo de Deus. Portanto, querido amigo, essa pergunta aqui é só para quem sofre, tá certo? Quem não sofre não precisa responder. É só para quem sofre aqui. Antes de você inquirir por que o justo sofre, pergunte honestamente: eu sou um justo? Vivo eu como vive um justo? Deus daria o mesmo testemunho de mim como deu a respeito de Jó? Então, vivamos como justos por meio de Cristo, pois Ele é o único caminho. E somente assim, se sofrermos, sofreremos como justos diante de Deus, sabendo que nosso Redentor vive e que por fim se levantará em nosso favor. Deus não abandona o seu povo, não abandonou Jó. E no final da vida de Jó, ele reverteu o quadro. E tudo o que Jó teve, Deus deu em dobro. Em dobro. Que Deus tenha piedade de nós e nos ajude. Vamos ficar de pé?